Jonas Valente, eu sou jornalista, professor e pesquisador da área de política de comunicação, integrante do coletivo Intervozes, estudante de doutorado e também pesquisador e autor de algumas obras nesse tema. A exposição agora vai tratar de concentração nos meios de comunicação e os seus impactos na diversidade e no pluralismo. E para a gente começar a discutir isso, a gente precisa trabalhar com algumas grandes referências. A primeira grande referência é qual é o tipo de sistema de mídia que a gente quer, quais são os valores por trás dele. E toda legislação internacional ou nacional tem esses valores estabelecidos. E um dos valores que foi consagrado internacionalmente é aquilo que vai ser chamado de direito humano à comunicação ou somente direito à comunicação. Esse direito ele nasce a partir de dois grandes direitos ou garantias. Por um lado, a liberdade de expressão, ou seja, a garantia que um cidadão tem de poder se expressar e não ser proibido ou limitado nesse ato. E, por outro lado, o direito à informação, ou seja, a capacidade que qualquer indivíduo ou coletividade tem de poder receber informação e de poder buscar informação. Se por um lado a liberdade de expressão é uma noção que trabalha com uma concepção negativa, ou seja, eu tenho que proteger o indivíduo das ameaças a ela, o direito à informação trabalha com uma noção positiva. Mas essas duas noções são insuficientes isoladamente. Por isso, nos anos 70, as Nações Unidas, por meio da Unesco, começou a debater uma nova concepção que veio a ganhar o nome de direito à comunicação. E que direito seria esse? Seria exatamente o direito de que as pessoas possam se expressar, possam informar, possam buscar informação e tenham os meios adequados para fazer isso num ambiente diverso e plural, uma vez que não adianta não proibir a pessoa de se expressar e fazer que ela se expresse na rua gritando, enquanto uma outra pessoa ou grupo tem uma rede de televisão que fala para dezenas de milhões de pessoas. O direito à comunicação é exatamente uma percepção coletiva sobre a realização da liberdade de expressão. E esse direito à comunicação não é apenas uma concepção filosófica. A gente começa a perceber esse tipo de compreensão, primeiro, nas declarações de direitos humanos, aprovada em 1948, e também em declarações regionais, como é o caso da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz em seu artigo 13º, toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e expressão, e esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio da sua escolha. E quando nós estamos falando de comunicações e de rádio e TV, a busca do meio e a disponibilidade do meio passa a ser algo fundamental. O direito humano à comunicação ainda não é garantido de forma expressa na nossa Constituição, mas a nossa Constituição diz no seu artigo 5º que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e diz no artigo 220 que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na comunicação. Ou seja, a liberdade de expressão não é absoluta, mas ela também não pode ser limitada para além daquilo que está previsto na Constituição da República e na legislação ordinária. E isso se aproxima muito dessa concepção. O Estatuto da Juventude, aprovado em 2013, traz a previsão do direito humano à comunicação e a Lei de Criação da Empresa Brasil de Comunicação diz que, na comunicação pública, este também é um valor. Mas quando a gente está falando de direito humano à comunicação, a gente precisa conectar esse direito com outras esferas, como é o caso da esfera da cultura. E é aí que esse direito encontra outros dois valores fundamentais para a gente pensar os sistemas de mídia: o valor da diversidade e o valor do pluralismo. Ou seja, não estamos falando somente em um grande número de fontes de informação, porque podemos ter várias fontes de informação falando a mesma coisa. Estamos falando de variedade de número, de fontes, de segmentos, de representações, de pontos de vista. De nada adianta um sistema que tenha várias TVs, ou várias rádios, ou vários jornais, se determinados pontos de vista são suprimidos ou são subrepresentados. A Unesco, em 2005, aprovou uma declaração para a garantia e promoção da diversidade das expressões culturais. E ela classifica a diversidade cultural como uma multiplicidade de formas pelas quais
culturas e grupos de sociedades encontram a sua expressão. Então, quando a gente vai discutir, por exemplo, um sistema de mídia, esse sistema de mídia precisa garantir esses objetivos e esses objetivos não podem ser constrangidos pela sua contraface, ou seja, a concentração. Historicamente e internacionalmente, se consolida o entendimento de que quanto mais concentração, menos diversidade e pluralismo. E é por isso que é interessante compreender qual é o cenário da concentração no mundo e mais especificamente no Brasil e quais são os instrumentos para que a gente possa medir isso. Em 2010, as Nações Unidas, por meio da Unesco, aprovou os indicadores para o desenvolvimento da mídia. Esses indicadores são medidas exatamente para tentar entender de que maneira você pode identificar o grau de diversidade e de pluralismo em um determinado sistema de mídia. Entre esses indicadores estão, por exemplo, se há regulamentações eficazes para coibir a concentração, se há legislações específicas contra a propriedade cruzada ou a concentração horizontal. Que concentrações são essas? Concentração horizontal é aquela quando o mesmo grupo detém 2 rádios, 2 TVs ou 2 jornais. Propriedade cruzada é quando o mesmo grupo detém uma rádio, um jornal e uma televisão. E propriedade, concentração, neste caso vertical, é quando o mesmo grupo detém várias participações na cadeia de valor, produz e programa ou programa e distribui. E essas formas de concentração são as mais perigosas e por isso os indicadores trabalham com a necessidade não somente do mercado cuidar disso por si próprio, mas de haver legislações nesse sentido. E aí, esses indicadores trazem, por exemplo, a importância de reconhecer e fazer uma distinção entre quem são os pequenos produtores, quem são os pequenos empresários, qual é a transparência que é estabelecida nas informações sobre os proprietários. Se a distribuição das licenças feitas pelo Estado considera a necessidade de garantir essa diversidade e não concentrar essas outorgas nas mãos de poucos grupos. Se as autoridades responsáveis pela implementação das leis têm poder ou não para impedir que a concentração se dê ou para remediar quando ela já está estabelecida. Que o governo avalie os níveis de concentração e que, por exemplo, o governo não contribua para esses níveis com o uso da publicidade oficial. Se o governo injetar recursos aí para favorecer um determinado grupo, ele acaba podendo gerar mais concentração. A gente também tem outras iniciativas de indicadores para a diversidade, como é o caso do projeto Monitor de Propriedade de Mídia da organização Repórteres Sem Fronteiras, que vai na mesma linha, coloca a necessidade de você ter uma diversidade nas audiências, na participação de mercado, ou seja, quem ganha dinheiro, porque às vezes as audiências podem ser fragmentadas, mas um grupo pode ter muito dinheiro e aí a gente não vai ter diversidade. Fala que isso tem que estar na legislação como medidas para limitar a concentração já citadas, como medidas de transparência necessárias e com a atuação das autoridades regulatórias para monitorar e garantir que isso não se consolide. Os indicadores da Repórteres Sem Fronteiras também se preocupam com o controle político dos meios de comunicação. Então, na avaliação dessa entidade, para você medir a diversidade, a pluralidade e a concentração, você precisa garantir também que os principais meios do país, ou meios que tenham grande audiência, não sejam controlados por políticos ou partidos. Mas, para além dos indicadores de diversidade específicos de mídia, é importante a gente entender que há uma discussão geral nas economias da sociedade sobre competição e concorrência. Então, quando a gente está falando de diversidade, pluralismo e concentração, nós estamos falando da referência do direito humano à comunicação, do indicador e de todas as referências da diversidade e do pluralismo como valores e objetivos, e, de outro lado, da legislação e das normas de concorrência e competição que valem para todos os segmentos da sociedade. Então, por exemplo, no Brasil, existe uma legislação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. E existe um órgão específico para isso, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Mas, infelizmente, as comunicações não vêm sendo uma área de muita preocupação desse Conselho. A legislação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, por exemplo, estabelece que as autoridades regulatórias têm que identificar firmas com poder de mercado. E aí, identificar se essas firmas com poder de mercado cometem infrações à ordem econômica. Que tipo de infrações, por exemplo?
aumentar arbitrariamente os lucros, dominar um mercado relevante de bens ou serviços, exercer de forma abusiva a sua posição dominante, acordar ou combinar ou manipular preços e estabelecer mecanismos de barreira à entrada de novos agentes. E, infelizmente, no setor de comunicações, a gente já viu em vários momentos esses tipos de práticas. A gente tem, por exemplo, no caso das maiores emissoras, uma negociação de tabelas de publicidade com desconto, e isso faz com que, ao mesmo tempo, empresas menores tenham dificuldade de acessar o mercado publicitário, mas também o contrário, ou seja, redes com alta audiência cobrando uma tabela de publicidade diferente da sua audiência em razão do prestígio que atribuem a si próprios e com isso distorcem também o mercado de publicidade baseado na audiência. Na TV paga, em que várias redes de televisão estão, houve uma série de conflitos no sentido de determinada emissora, como foi o caso da Globo, tentar impor restrições a que distribuidoras, como é o caso da NET e da Sky, pudessem contratar outros canais. Então, todos esses mecanismos são mecanismos que afetam o mercado de rádio e televisão e de comunicação como um todo. Mas, infelizmente, esses mecanismos não são preocupações do Conselho de Defesa Econômica e também não vêm sendo monitorados pelo Ministério das Comunicações, que pode avaliar a legislação específica, como a gente vai ver daqui a pouco. No caso do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, vale citar que já houve um julgamento exatamente pelo abuso de poder dominante das organizações Globo com seus jornais no Rio de Janeiro, que estavam negociando publicidade conjunta no Globo, no Extra, e com isso criando uma artificialidade no mercado publicitário, no mercado de impressos na cidade do Rio de Janeiro. Há também, e houve uma análise do CAD sobre a aquisição de diversos veículos pelo grupo regional RBS, que domina a mídia no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas não houve qualquer restrição imposta pelo Conselho. E é com base nessas duas referências, do direito concorrencial, da diversidade e da pluralidade, sempre tendo como base valorativa o direito humano à comunicação, que a gente precisa analisar o mercado brasileiro e de que maneira a legislação dá conta de fazer com que não haja uma concentração. O mercado brasileiro ele é estruturado, em primeiro lugar, em serviços de radiodifusão, ou seja, você tem rádio e TV, tem a radiodifusão, que é onde está a rádio e TV comerciais, rádio educativa, rádio comunitária, rádios comerciais e TVs comerciais, em uma situação legislativa muito mais benéfica e com garantias maiores em relação à radiodifusão educativa e rádio comunitária, e com poucos limites à propriedade. Então, quando a gente está falando de concentração, a legislação brasileira só possui, por exemplo, uma diretriz constitucional que estabelece que não pode haver monopólio ou oligopólio. No caso da televisão, a restrição é de até 10 emissoras no UHF, que é a faixa utilizada na televisão digital, o que já é um limite alto. Mas esse limite ele é superado e burlado pelo fato das emissoras se constituírem em redes. Ou seja, um grupo não precisa controlar mais do que 3, 4, 5 emissoras, desde que ele estabeleça um contrato em rede e faça com que a sua programação chegue no conjunto do país. O Intervozes, que é uma organização da sociedade civil, desenvolveu um estudo em 2009 em 12 capitais e identificou que a programação regional, que inclusive é uma diretriz constitucional, está presente em apenas 10% do tempo. Porque os outros 90% em média são ocupados com aquela programação que vem das chamadas cabeças de rede, ou seja, da Rede Globo, da Globo no Rio de Janeiro, da Record em São Paulo, da Band em São Paulo. Então esse modelo acaba sendo extremamente verticalizado e faz com que o cidadão que mora no interior do Piauí ou no interior do Paraná dificilmente tenha acesso a conteúdos sobre a sua realidade. E quando tem, esse acesso é jornalístico, não é audiovisual. Ele não vai ver curta-metragem, ele não vai ver programas que trabalhem aquela cultura dele. Há um problema adicional em relação a essa falta de limites de propriedade, que é o uso das parabólicas. A parabólica não é um serviço regulamentado e ele acaba sendo um roubo consentido de sinal. Por quê? As emissoras jogam o seu sinal para o satélite sem fechá-lo e as pessoas no interior do Brasil compram seus equipamentos e acessam esse sinal. As emissoras podiam fechá-lo, mas elas sabem que ao fechá-lo haverá uma demanda muito grande para a construção de retransmissoras no interior do Brasil. Com isso, elas atendem a uma grande parcela da população e vendem publicidade anunciando que tem um grande alcance,
Enquanto isso, as pessoas ficam com acesso à programação. Mas alguém que tem uma parabólica, por exemplo, no interior do Pará, não vai ver o jornal do Pará, vai ver o jornal de São Paulo, porque aquele sinal que está sendo acessado é um sinal da cabeça de rede, e esse é um problema muito grande para quem está no interior do Brasil e precisa ver refletida a sua realidade. Para finalizar, um rápido olhar sobre o mercado brasileiro de mídia. No caso das televisões, a gente tem aí as 4 grandes redes: Globo com 37% da audiência, SBT com 15%, Record com 14,7% e Band com 4%, chegando a 70% da audiência total. Pelos indicadores, por exemplo, das Repórteres Sem Fronteiras, isso significa um altíssimo risco à pluralidade e à diversidade no Brasil. Quando a gente vai falar das rádios, essa divisão de audiência é mais fragmentada, exatamente pelo fato do rádio poder ser um veículo de mais fácil acesso, de que entes locais conseguem comprá-los. Mas ainda assim a gente tem dominância de redes nacionais. A Jovem Pan é a principal rede com 5,5% de audiência, a Rádio Globo com 5,3%, a RBS com 5% e a Bandeirantes de Rádio com 4,9%. Agora, há uma determinada forma de concentração que muitas vezes não é discutida, que é o alcance dessas redes. Se a gente for pensar nas redes de televisão, por exemplo, segundo dados do projeto Mídia Dados, a Globo chega a 5.476 municípios, 98% dos municípios brasileiros. O SBT é 4.900, a Record a 4.351 e a Bandeirantes a 3.500, ou seja, a 4ª rede de televisão chega a 2.000 municípios menos do que todos os municípios do país. E a gente vê que muitas vezes, quando você está no interior e não tem uma parabólica, você não tem opção, porque o sinal ou não chega ou chega de maneira muito ruim. E essa é uma forma de concentração também. No caso do bolo publicitário, olhando os dados de 2016 divulgados pelos balanços das empresas, a Globo foi responsável por 10 bilhões de faturamento, a Record por 1,8 bilhão e o SBT por 1 bilhão. Ou seja, nós estamos falando que a principal rede de TV do Brasil tem um faturamento 5 vezes maior do que a segunda colocada. Enquanto a audiência da Globo é de 37% e o da Record é de 15%, ou seja, pouco mais do que o dobro, o faturamento é 5 vezes maior. Isso mostra que há uma distorção, sim, em relação às receitas que são acumuladas, seja pela publicidade, seja por outros meios. E esses dados estimulam e mostram como a gente tem uma situação no Brasil que é bastante preocupante do ponto de vista do pluralismo e da diversidade. E essa situação é estimulada exatamente pela inexistência de uma comunicação não comercial forte. Enquanto em outros países, como é o caso do Reino Unido com a BBC, como é o caso da Itália com a RAI, ou de Portugal com a RTP, os cidadãos têm a opção de buscar um conteúdo na mídia comercial, mas também têm a opção de buscar um conteúdo na mídia pública, e essa mídia pública é forte, e ela tem dinheiro para prover um conteúdo de qualidade. No Brasil, o que a gente vê é não só uma hegemonia da comunicação comercial, mas como recentemente um desmonte da comunicação pública e não comercial. E esse tipo de cenário dificilmente vai fazer com que a Constituição possa ser respeitada nas suas diretrizes de garantir diversidade, pluralidade, promoção e respeito à liberdade de expressão e um ambiente de concorrência e competição também nas comunicações, o que deve ser uma preocupação não só das autoridades, mas também de toda a sociedade.